Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, pela graça de Deus, podendo assim estar falando um pouquinho mais sobre a Sua palavra, que possamos sempre ter a disposição, sempre ter alegria em podermos realmente falar e nos instruirmos mutuamente, como diz assim a Sua palavra. Irmãos, hoje eu vou falar sobre um assunto interessante, em poucas palavras, vamos usar um pouco o tempo para podermos falar um pouco sobre a lei do plantar e colher, ou seja, a lei do retorno. Essa lei é uma lei universal, é uma lei realmente acatada, né, e existente por toda a humanidade. Ou seja, a gente colhe aquilo que a gente planta. O mundo fala mais ou menos assim, que a gente vai receber o pago daquilo que nós fizemos ou fazemos, né? O texto que nós vamos usar está em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então veja o seguinte, Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, da igreja da Galácia, ele está ali falando contra os cristãos judaizantes, ou seja, aqueles cristãos que queriam que os novos convertidos continuassem na prática da lei do Antigo Testamento. E por isso ele estava ali semeando contenda no meio da igreja. E o que eles estavam semeando, Paulo vai dizer o seguinte, que mais tarde traria maldição sobre a vida deles. Por isso Paulo chama até mesmo de anátema aqueles que pregam um evangelho que vai além daquilo que verdadeiramente Jesus Cristo pregou e ensinado por eles. Agora, irmãos, olhando para essa lei, nós vamos observar que realmente existe a lei da semeadura espiritual. Essa lei ela age de forma positiva e de forma negativa também. Como assim? Se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher o quê? Coisas boas também. Mas se nós plantarmos coisas ruins, a consequência será o quê? Vamos colher coisas ruins. Ou seja, nós estamos plantando em todo o tempo, tudo aquilo que a gente faz, irmãos, são sementes. Ou seja, nossas palavras, nossos pensamentos, dinheiros, atitudes, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós plantamos, é realmente ali uma semente que a gente vai colher lá na frente o resultado disso, tá bom? Nós vamos colher de acordo com o que nós plantamos, ou seja, não existe, irmãos, outra forma de nós realmente recebermos o contrário daquilo que nós plantamos. E lembra que tudo começa então com uma semente, tá? Quando nós observamos que existe essa lei da semeadura positiva e também negativa, nós vamos observar que é possível então alguém semear para o mal. Paulo deixa bem claro aqui no texto, ele diz: o que semeia da carne colherá o quê? Corrupção. Ou seja, nós semeamos para o mal com atitudes de quê? Com atitude de murmuração, atitude de indiferença quanto aos nossos irmãos, quanto à nossa família. Inclusive Paulo fala no versículo 10 do nosso texto que nós temos que fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Ou seja, a nossa família de sangue, nossa família da fé, ou seja, os irmãos da igreja, eu tenho que ter atitudes com eles de quê? Atitude de amor, atitude realmente de ação em benefício, em prol dos meus irmãos. E é claro, isso tudo sem murmuração. Nós também semeamos para o mal quando nós falamos mal de alguém para um filho, quando falamos mal de alguém para os nossos irmãos, quando falamos mal de alguém, seja para quem for, tá? Imagine só, muitas pessoas, eu creio que isso é o desejo da maioria, elas sonham em ter um lar feliz. Mas o que acontece? Elas estão ali todo o tempo semeando no seu lar amargura, estão semeando ressentimento, ofensas, ou seja, elas estão plantando algo negativo no seu lar e esperam colher coisas boas. Isso não vai acontecer, certo? E Paulo continua dizendo, ainda aqui no versículo 8, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Como assim semeando no Espírito? Já que nós falamos no lar, semeando no nosso lar, como é que nós vamos plantar essa semente boa no nosso lar? Quando nós plantamos atitude de compreensão, de amor com o nosso cônjuge, com os nossos filhos,
com os nossos parentes, seja em que grau for, tá? Quando semeamos o perdão das ofensas que muitas vezes vêm até nós, e perdão, nós sabemos que é algo bíblico, eu não preciso ter sentimento, eu não preciso, com aquele pensamento mundano que diz, o meu coração não sente paz em perdoar ou coisa parecida. Se nós formos ser guiados pelo coração, nós vamos cair realmente ali em graves situações. Então eu tenho que obedecer a palavra do Senhor, e ela me ensina a atitude do perdão. O Senhor Jesus Cristo ensina justamente isso. Quando semeamos no nosso lar bondade, Deus é quem vai o quê? Se responsabilizar em dar a colheita, uma vez que a sua palavra me diz. Então, pode até parecer difícil plantar algo bom, muitas vezes no nosso casamento, principalmente quando há algum problema ou alguma situação realmente ali que não é muito legal. Mas olha só, olhe para a recompensa. Nós vamos colher a vida eterna. Nós vamos colher coisas positivas, vamos colher realmente aquilo que nós almejamos para o nosso casamento. E no ministério, seja qual for a tua ocupação na igreja, exige consagração, a minha entrega completa para aquilo, desejo de ver realmente o trabalho do Senhor ir avante, me esforçando para isso. A oração também, o tempo com a palavra de Deus ali durante o dia. Muitas vezes nós temos tantas oportunidades para tantas outras coisas, e quando chega a palavra do Senhor, eu fico ali cansado, eu fico sem ânimo, fico sem ter aquela atitude realmente de estudar, de meditar na palavra. Então como é que eu vou realmente colher um ministério abençoado, uma vida espiritual realmente ali que glorifique o nome do Senhor? Muitas vezes nas igrejas as pessoas querem ser espirituais, mas elas não se consagram, não lêem a Bíblia, não oram, não realmente se entregam, não plantam ali para colher uma vida espiritual. E então vivem uma vida de falsidade, uma vida hipócrita, uma vida farisaica, né? Então veja, nós precisamos colher, além do estudo da palavra, a obediência ao Senhor Deus, para que não possamos enganar nós mesmos. Existem muitos crentes que enganam a si mesmos, como o Tiago diz. Então, irmãos, para colhermos realmente uma vida espiritual frutífera, precisamos também estar buscando e fazendo a nossa parte. Ou seja, são sementes que nós podemos plantar em nossa vida, em nosso ministério. Existem também aquelas pessoas que querem crescer no ministério, mas não se envolvem ali com a obra do Senhor e ficam simplesmente, muitas vezes, no banco apontando o dedo para aqueles que estão fazendo. Temos que tomar cuidado com isso. E Paulo fala no versículo 9, irmãos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Olha só que interessante. A seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que você não colhe, obviamente, antes de plantar. Tá? Por exemplo, um fazendeiro, ele quer colher, ele quer fazer ali uma colheita, ele primeiro planta a semente na terra e a colheita vem depois. Acontece que hoje em dia muitas pessoas querem colher logo ali, sem ter a paciência de esperar. Pense, por exemplo, como seria interessante ver alguém que plantou uma fruteira hoje e amanhã já quisesse colher os frutos daquela fruteira, daquela planta. E se de repente essa pessoa planta hoje e amanhã ela vai ver a fruteira não tem fruto, ela fica com raiva, arranca-lhe a fruteira, o que nós pensaríamos dessa pessoa? Seria uma pessoa insensata. Só que acontece o seguinte, muitas vezes nós agimos assim também. Nós queremos colher no dia seguinte, queremos rápido, não queremos esperar no tempo de Deus, e isso faz a gente desfalecer, faz a gente esfriar, faz a gente realmente ter ali uma atitude que não glorifica o nome do Senhor. A gente fica irritado, e aí o que acontece? A gente vai e destrói ali a semente. Irmãos, nós devemos perseverar, devemos realmente estar buscando ali, sempre quando plantarmos a boa semente, entender que no tempo certo, esse tempo certo não é o meu, esse tempo certo é o tempo de Deus. Nós vamos então estar colhendo. Então você recebe conforme você semeia. Essa é a lei espiritual. Lembra, uma coisa é certa, entre o semear e o colher, pode vir muitas coisas que têm a tendência de destruir a tua colheita.
Persevere fazendo o quê? Plantando coisas boas. Mesmo nos momentos difíceis, você tem que estar perseverante. Não desista, porque no tempo certo nós estaremos colhendo, conforme o versículo 9, se não desfalecermos. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós, cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Compartilhem, né? Estejam ali realmente fazendo a sua parte para que mais pessoas possam ter acesso aos estudos na palavra do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe ricamente a cada um. Não esqueça aí de compartilhar o nosso canal para que ele possa crescer, desenvolver e alcançar muitas outras pessoas. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e até o próximo vídeo.